Fala comigo, galera. Fala comigo, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao canal com os palpites de futebol para amanhã, dia 21 de 4 de 2026. Selecionei aqui alguns jogos para nós estar analisando tudo juntinho aqui. Espero que vocês gostem. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, faça parte aí se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like e compartilhando aí no seu grupo aí de palpites, né, de futebol para os seus amigos. Galera, projeto novo, vou estar trazendo aqui todos os dias vídeos para vocês de palpites e análise, né? Vamos estar analisando para amanhã, dia 21, esses jogos bem interessantes da Copa do Brasil, da La Liga e da Inglaterra, né? Da Premier League. Então, fique comigo até o final, vamos analisar tintim por tintim, que eu vou estar deixando os palpites para vocês. Vamos lá. Galera, um primeiro jogo aqui é um primeiro jogo que é um pouco difícil para favorito. A equipe do Blake vai enfrentar a equipe do Chelsea. Esse jogo vai ser às 16 horas. Lembrando a vocês, vamos estar analisando nos últimos jogos da equipe da casa. A equipe da casa dos últimos 5 jogos vem do empate, 3 vitórias e uma derrota. A equipe da casa vem jogando muito bem, galera. Ainda quando joga no seu mando de campo, ela tem ali uma variação. Nos últimos 5 jogos em casa, a equipe da casa tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do Chelsea, dos últimos 5 jogos, não vem muito bem. O Chelsea perdeu ali pro Manchester United, pro Manchester City, pro Everton e pro PSG, mas só perdeu para time grande. Lembre disso. Então, nos últimos 5 jogos, o Chelsea vem de 4 derrotas e só uma vitória. Aí tivemos aqui 5 confrontos que essas equipes se enfrentaram. Nos últimos 5 jogos, a equipe da casa venceu 3. Nos últimos 5 jogos, ela venceu 3 consecutivas. E o Chelsea venceu só 2, que foi em 2024. Viu, galera? 2024 que eles se enfrentaram, o Chelsea venceu. Mas em 2025, os 3 jogos que foi pela Premier League aqui e teve outro jogo aqui pela FAC, que eu não estou muito capaz, qual é esse campeonato, venceu a equipe da casa. Galera, para esse jogo, a equipe da casa tá com uma ordem de 2,45, uma ordem bacana. A equipe tá jogando fora 2,70. Não vamos autodesprezar a equipe do Chelsea. A equipe do Chelsea tem jogadores bem interessantes, jogadores importantes, jogadores de alto peso, né, que vestem essa camisa. E a equipe do Brighton é uma equipe que vem inferior tecnicamente, e vocês podem analisar que na classificação a equipe da casa é a 9ª colocada com 47 pontos e a equipe do Chelsea é a 6ª colocada com 48 pontos. A única diferença é essa aqui, porque o Chelsea não vem muito bem nos últimos jogos, né? Mas você vai olhar que perdeu para time grande, perdeu para o Manchester City, para o Manchester United, para o Everton, né? Então, você pode analisar para PSG. Então, amanhã eu acredito que seja um jogo bom para a gente buscar gols nesse jogo aqui. O meu palpite para esse jogo, galera, amanhã seria mais de 2,5 gols na partida. Deixa eu ver se a ODD vai estar pagando aqui o mais de 2,5 gols e vai estar pagando quanto, né? Deixa eu ver para vocês. Mais de 2,5 gols. Aqui tá com a ODD de 1,75. Então meu palpite para esse jogo aqui, galera, vai ser jogo acima de 2,5 gols para sair 3 gols na partida. Lembre, o ODD de 1,75. Tá ótimo esse jogo aqui. Vamos ao próximo palpite. Galera, o próximo palpite que eu vou estar deixando aqui para vocês vai ser pela... Deixa eu ver aqui rapidinho, viu, galera? Vamos voltar aqui ao início. O Real Madrid, pela La Liga da Espanha, jogo às 16h30, vai enfrentar a equipe do Alavés. Nós vamos analisar aqui o Real Madrid. Nos últimos 5 jogos também vem uma merda, né, galera? Vem um time que vem fraco. Perdeu pro Bahia, empatou com o Girona, perdeu pro Bahia de novo aqui com o jogo de ida e o jogo de volta, perdeu pro Real Marloca, ganhou para o Atlético de Madrid no dia 22/3, tem quase um mês que o Real Madrid conseguiu uma vitória, né? E já a equipe que está fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 3 empates, uma derrota e uma vitória. Confronto direto aqui nos últimos 5 jogos, a equipe do Real Madrid conseguiu vencer esse time. Galera, na classificação, o Real Madrid é o 2º colocado com 70 pontos, tem 31 jogos, né? Tem 22 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Vai enfrentar o Alavés, que é o time que está ali próximo à zona do rebaixamento, o 17º colocado com 33 pontos, 31 jogos feitos, tem 8 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. É uma equipe que vem muito mal, essa equipe do Alavés. Não tem pra onde, galera. Aqui Real Madrid para vencer com a ODD de 1,25. Galera, se quiser pegar uma ordem melhor aí, se vocês quiserem arriscar,
né, um arriscar, e vocês podem pegar aí Real Madrid no primeiro tempo, pagando 1,65 para ele vencer esse primeiro tempo. Vamos ao próximo palpite. O nosso próximo palpite vai ser pela Copa do Brasil. Esse jogo já vai ser às 17 horas. Confronto interessante aqui entre Botafogo, esse jogo de ida, e Chapecoense, né? Vocês estão vendo aqui, é um jogo de ida pela Copa do Brasil de 16 avos de final. O Botafogo dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates. Vem a 5 jogos consecutivos que não perde a equipe do Botafogo, né? Cadê a torcida do Botafogo? Vai nos comentários, já comenta, se inscrevendo também para os palpites todos os dias. Já a equipe da Chapecoense dos últimos 5 jogos vem ali de 2 derrotas, 2 empates e só uma vitória. Confronto direto que esse time se enfrentou, galera. A equipe do Botafogo conseguiu ali mascarar 4 vitórias e um empate. Então vem a 5 jogos consecutivos que a equipe do Botafogo não perde para a Chapecoense. A ordem está aqui com a ordem de 1,39 a 1,50, né? Então eu cravo nesse jogo aqui Botafogo para vencer aí. Um jogo bom. O Botafogo vai colocar uns 3-1 nesse time aí. Já o nosso próximo palpite também pela Copa do Brasil, vamos ter aqui São Paulo e Juventude, jogo às 19h15. Analisar aqui os últimos 5 jogos da equipe do São Paulo. São Paulo, nos últimos 5 jogos, vem ali de 2 derrotas e 3 vitórias. Vai enfrentar a equipe, né, do Juventude, que dos últimos 5 jogos vem ali de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tivemos um confronto frente a frente dos últimos 5 jogos que a equipe se enfrentou. Nós tivemos ali, galera, 3 vitórias do São Paulo, uma do Juventude, né? Então São Paulo, nos últimos 5 jogos que enfrentou o Juventude, conseguiu ali 3 vitórias e, 3 vitórias e 1 empate. Então vem muito bem a equipe do São Paulo, e quando joga no seu mando de campo ali, nos últimos 5 jogos só tem uma derrota, que foi pro Palmeiras, né? Ele ganhou ali na Sul-Americana, ganhou pro Cruzeiro, ganhou pra Chapecoense, ganhou pra o Grêmio, né? Então a gente pode analisar ali que vitória do São Paulo pagando 1,37 a 1,50, né? Que também tá uma ordem boa ali. Depende do horário que você for fazer esse investimento. Aí o possível placar exato desse jogo, eu não vou estar. Placar exato é coisa de sorte, mas vou estar deixando 2-0 para a equipe do São Paulo. Vamos ao próximo palpite. Galera, o próximo palpite também pela Copa do Brasil, a equipe do Grêmio vai enfrentar o Confiança, né? Confiança é uma equipe de Sergipe, né? Galera, analisando os últimos 5 jogos da equipe do Grêmio, o Grêmio dos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Vai enfrentar a equipe do Confiança, que dos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Não tivemos confronto frente a frente, né? Esses jogos aqui, uns times, como é a Copa do Brasil, né? Alguns times não teve confronto ainda, os dois se enfrentaram. Mas nós podemos analisar o Grêmio jogando na sua casa, 5 jogos sem perder para ninguém, Confiança fora de casa. Nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Galera, para esse jogo aqui, o Grêmio é favorito, né? O Grêmio aqui é favorito para esse jogo, com o de 1,30. Vitória do Grêmio, aí coloca no seu bilhete aí, né? Grêmio para vencer. Já o nosso próximo palpite vai ser aqui também pela Copa do Brasil, galera. Jogaço, hein? Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, ainda não faz parte do nosso time, né? Aí, se inscreva aí ativando o sininho. Seja o primeiro a se inscrever aí nesse primeiro vídeo que eu vou estar mandando aqui para vocês, com os palpites de futebol atualizado todos os dias para vocês. Vamos que vamos. Jogo entre Barra de Santa Catarina, né? Barra SC versus Corinthians, analisando aqui a equipe da casa dos últimos 5 jogos que o Barra jogou, tem ali 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Vai enfrentar o Corinthians, que nos últimos 5 jogos vem ali de 2 vitórias, 2 empates, também 1 derrota. Não tem confronto direto, galera. Aqui é aquele caso, né? O Barra em casa é um time que não perdeu para ninguém, só que é um time inferior. Aí tem aquele asfalto que eu vou falar para você, aquela dificuldade dos campos, né? Os campos também traz dificuldade para os times maiores, porque o Barra vai jogar em casa. Não sei qual vai ser o estádio. Deixa eu ver se tem aqui alguma informação sobre o estádio que esses times vão se enfrentar. Estádio não tem, galera, não tem aqui sobre o estádio. Na casa do Barra, né? Com certeza, ou de Santa Catarina, em algum canto lá mais grande. E o Corinthians fora de casa, nos últimos 5 jogos não vem bem. Empatou por Vitória,
Perdeu pro Fluminense, empatou com a Chapecoense e empatou com o Santos. Mas, galera, o Corinthians é um time grande, né? Um time que provavelmente pode meter ali gols, né? Gols e fazer sua vitória. Quem quiser arriscar aqui é a vitória do Corinthians, mesmo fora de casa. Acredito que vença esse jogo aí pra cima desse time do Bar, que é um pouco desconhecido, né? Vamos para o próximo jogo. Galera, o próximo jogo e último, né? Vamos ter aqui também pela Copa do Brasil o Paysandu para enfrentar o Vasco aqui. Analisando os últimos 5 jogos do Paysandu, dos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Teve até um jogo que o Paysandu meteu aqui 7-0 na equipe do Nacional do Amapá, né? Ou é do Amazonas, um negócio assim. Já a equipe do Vasco nos últimos 5 jogos vem ali de uma vitória, 2 derrotas, 2 empates. Confronto direto que essas equipes se enfrentou ali. O Paysandu teve. Eita, hein? O Paysandu venceu 1, 2, 3 jogos, mas olha, em 2004, né? Em 2004 o Paysandu venceu o Vasco. Em 2016, galera. É um jogo complicado, Vasco fora de casa aí. Eu acredito que o Vasco seja favorito, pagando por 71, mas nós vamos buscar um mercado de gols que tá melhor para nós estar investindo aí. Então, o mercado de gols, galera, mais, deixa eu ver aqui o margem de gol e meio tem ordem pra gente entrar. O margem de gol e meio pagando 1,30 ou mais de 2 gols e meio pagando 1,75. Galera, 1,30 tá bom pra gente completar o bilhete ali. O margem de gol e meio. Galera, então, esses são os palpites que eu selecionei para vocês para esse dia 21, né? Os principais palpites de futebol. Para esse dia 21 do